Bem-vindo a mais um vídeo, meu nome é Caio. Nesse vídeo aqui eu vou te passar aí algumas dicas legais para você trabalhar com composições, tá? De forma mais cinematográfica e saber gerenciar elas aí com mais sabedoria. Essa aula aqui pode ser, de certa forma, uma extensão dessa outra aula aqui. Vou deixar aí no primeiro link aí na descrição, tá? Se você não assistiu, corre lá, vê ela e depois volta aqui. Ou você pode assistir essa aqui primeiro, depois vai lá e pega essa aula aqui, que vai ser um complemento muito bom, tá? Então vamos lá. Dentro de composição, normalmente, vou fazer uns quadradinhos aqui. Normalmente a gente tem esses 6 tipos de leituras aqui, tá? Principais. Esses 6 tipos de leitura seriam o seguinte. Eu teria um ângulo, por exemplo, onde eu possa representar os meus personagens numa aventura. Vamos imaginar que eu tenha, vamos supor, um guerreiro, né? Um guerreiro pequeno assim, montado num cavalinho, dessa forma aqui. Bem pequeno assim. E aqui seria uma colina, né, um vale, uma coisa assim, e ele indo em direção aí a montanhas distantes, a rochedos que ficam lá no fundo, tá? Então, o que eu passo com esse tipo de mensagem? Eu vou transmitir, de certa forma, uma jornada, tá? Eu vou transmitir uma aventura. Quando você tem, por exemplo, um personagem em um ponto menor, seguindo em direção, né, a algo mais grandioso lá no fundo. Eu poderia colocar, por exemplo, se eu quiser traçar um desafio, vamos supor, montanhas mais pontiagudas, tá? Que eu vou estar remetendo aí a uma jornada mais perigosa. Isso aqui é coisa subconsciente, subliminar, tá? Isso aqui fica impresso aí na nossa percepção, que coisas mais pontiagudas, assim, elementos mais pontudos transpassam essa mensagem aí de perigo, de desafio, tá? E se fossem, por exemplo, vai ser uma viagem tranquila para um lugar mais de paz, seriam, por exemplo, montanhas mais arredondadas, tá? Colinas, morros, planícies, aí se passa uma tranquilidade maior do que essas pontas. Mas aí fica aí essa explicação a respeito desse tipo de estrutura para você tornar a sua mensagem e sua composição mais cinematográfica. Quando você sabe trabalhar assim, poderia ter mais personagens, poderia ser um exército aqui partindo por essa jornada. Isso aqui você já imagina, por exemplo, Senhor dos Anéis, né? Uma aventura por um mundo vasto e longínquo, assim, onde os personagens vão fazer essa travessia. Então a gente teria esse plano muito aberto, né? Vou colocar aqui, muito aberto, beleza? A gente teria um plano aberto, que esse plano aberto seria, por exemplo, uma residência. Vamos supor, eu tenho uma portinha de uma casa aqui, aí tem um personagem chegando aqui, entrando e acabou de ligar a luz. Só um exemplo, né? Tá cansado, carregando umas sacolinhas assim. E aqui eu teria a casa, né, dessa pessoa. Então aqui, vamos supor, eu teria uma escada aqui, indicando que tem um caminho ali para cima. Só ilustrativo isso aqui, tá? Tô desenhando tosco aí, só para você ter uma ideia. Então vamos imaginar que eu teria essa escada, aqui eu tenho uma mesa com abajur, aí a gente traça aí a perspectiva e faz a composição, né? Aqui tem outra porta aqui um tapete, por aí vai. Então eu tenho um plano muito aberto e eu tenho um plano aberto aqui para criar esse outro tipo de composição, onde eu poderia, por exemplo, fazer a utilização das luzes para passar a mensagem, né, a questão da atmosfera, se é mais obscuro, se está tudo clarinho, se tem uma janela aqui onde tem uma luz mais clara vindo, se teria, por exemplo, uma persiana e só filetes de luz caindo aqui no chão, sabe? Então cada linguagem aí vai representar uma mensagem, mas primeiro eu estou falando dos planos. A gente teria, por exemplo, um plano médio. Um plano médio seria um foco maior nesse plano aqui, onde a gente teria, por exemplo, vamos imaginar, vamos supor, a gente tem um salão, certo? A gente tem um salão e aí eu teria 2 personagens de perfil, pode ser de corpo inteiro, de meio corpo, tá? 2 personagens aqui tendo um diálogo, tá? Um cara, vamos supor, um mago assim, com a capa, o plano médio aí, ó. O mago com a capa, por exemplo, e vamos supor, ter um pilar aqui, alguma coisa, uma estrutura, tá? Eu teria uma estrutura aqui com algum elemento desse mago, tá? Chegou aqui para conferir esse elemento, alguma coisa assim. Aí você dá um foco, uma ênfase maior nesses dois pontos de equilíbrio. Poderia ser um mago e um aprendiz dele, ou 2 magos. Então é uma coisa assim, tá? Você pode dispor esses elementos dessa forma. A gente teria um plano médio
para fazer essa estrutura aqui de composição, tá? Então aqui você vai passar uma ênfase maior numa cena sobre o que está acontecendo, tá? Aqui é uma ênfase em jornada, aqui é uma ênfase em ambiente, tipo, chegou no ambiente ou descobriu um ambiente. E isso aqui é uma ênfase de algo dentro desse ambiente, tá? Com o personagem ali fazendo interação com algum objeto ou com outro personagem. Que aí você vai passar uma mensagem aí diferenciada de relação, de ação, tá? Plano médio, normalmente você vai fazer isso. E aí tem a questão dos closes também, em cada uma, onde a gente poderia fazer o plano aberto, aqui eu vou colocar médio, né? Plano médio. Então a gente poderia, num plano aberto, trabalhar com um close. Então eu teria um close, vamos supor, imagine que eu tenha um personagem. Imagine que eu tenho um personagem aqui, vou fazer esse personagem aqui assim, dessa forma. Então eu tenho esse personagem num plano, vamos supor que ele tá com o capuzinho, com a capinha, né? Então eu teria esse personagem aqui nesse plano. Eu poderia encaixar outro personagem aqui, por exemplo, ou mais atrás, como se fosse um companheiro dele. E aqui, lá atrás, lá no fundo, aquelas montanhas lá, indicando aqui que eles estão indo para essa jornada, ou voltando de uma jornada. Eu poderia colocar uma torre lá no fundo, uma construção, tá? Coisas nesse sentido aí, várias nuvens. Então aqui eu tenho um plano aberto, porém com close, tá? Eu transpasso essa mensagem de que eles estão num espaço bem aberto, bem amplo, tá? Com muita informação no fundo. Porém eu tenho um close nessas duas figuras aqui, e fazendo isso aqui eu poderia enfatizar, por exemplo, um diálogo entre eles, uma interação entre esses personagens, quase como no plano médio, tá? Porém com um elemento, tá? Um espaço mais aberto, tá? Com uma cinematografia aqui mais espaçada, onde pode ficar mais interessante você fazer essa adaptação, tá? Então eu teria, por exemplo, um plano, esse aqui seria o plano close no caso, né? Seria um plano de close nos personagens. Então eu tenho aqui um close nos personagens e eu tenho um close mediano, onde eu poderia representar, vamos supor, esses mesmos personagens num plano aberto, diferente desse aqui. Esse aqui normalmente vai ser de meio corpo, tá? Esse aqui não tem relação com enquadramento americano, retrato, não, esse aqui é outra coisa, tá? Esse aqui tem mais a ver com composição mesmo. Então, vamos imaginar que eu teria esses mesmos personagens, né? Só que de um ângulo mais espaçado. Então, eu teria eles caminhando aqui com um close médio, tá? Eu teria eles caminhando com um close médio. Esse bruxo aqui mais na frente. E o parceiro dele um pouquinho mais atrás, por exemplo. Os dois aqui caminhando, né? Os dois aqui caminhando para algum lugar, vamos supor que ele tá segurando a espadinha assim. E lá atrás, lá no fundo, eu teria o cenário. Aqui eu já vou fazer um cenário diferente, vou fazer por exemplo, como se fosse uma rocha, tá? Aí lá no fundão tem as montanhas, aqui tem um morrinho, capinzinho. Aí onde você pode trabalhar, nesse aqui eu gosto de trabalhar bastante com esse plano, que seria um plano de close mediano, né? Onde você faz o que com esse personagem? Inclusive, esse aqui seria um close mediano. A gente tem o cenário, né? E o personagem aqui na frente. E aqui a gente pode trabalhar, por exemplo, com relevos, tá? Com desfoque de fundo, fica interessante. Com gramas ou partículas que passam na frente. Esse aqui eu gosto bastante. E aí a gente tem nuvens ali. E com essa linguagem aqui, com esse tipo de mensagem, você realça bastante os seus personagens e o cenário. Então, você desejando passar aí uma mensagem com a cinematografia, que você pode, assim, de certa forma, contar uma historinha ou uma ação, ela é muito similar a esse plano médio, só que um pouco mais próximo, tá? Onde a gente poderia aí transpassar uma interação entre dois personagens, uma ação de um personagem, onde eu tenho um close um pouquinho maior, né? Vamos colocar aqui close mediano. E eu teria ilustrações, por exemplo, trabalhos ou composições com close extremo, né? Onde você teria, por exemplo, vamos imaginar, você tem só os olhos ou o rosto do personagem, ou só a mão de um personagem. Vamos supor que aqui são os olhos de um personagem. Vamos imaginar que seria algo assim, né? Só ilustrativo também. Que a gente tem uma ação que dá uma ênfase só nessa parte aqui dessa figura, tá?
E aí isso aqui poderia ser tudo obscuro, né? Mais escuro, só para dar uma ênfase maior nesses olhos, tá? Ou poderia ser aqueles mesmo mago, só que com capuzão assim, ó. E aí você utiliza as sombras e os elementos aqui para dar uma ênfase maior aqui nessa figura aqui dos olhos, tá? Então seria nesse sentido aqui pra gente fazer esse tipo de trabalho aí que fica muito legal, tá? Mais ou menos dessa forma aqui, só para você ter uma ideia de como isso aqui poderia funcionar quando você utiliza elementos assim de close, seja uma mão do personagem, colocando... Isso aqui serve para fotografia também, tá? Qualquer coisa relacionada à imagem. A gente tá falando de imagem, então serve para basicamente qualquer coisa. Então a gente teria esse tipo aqui de composição, tá? Com close maior, focando ali em determinada parte para expressar um sentimento, seja de fúria, seja de atenção, seja de apreensão, tá? Seja uma ação. Muito bem, eu fui pesquisar algumas imagens para representar isso aqui melhor, mas acabou que eu achei esse site aqui, caso você desejar vir aqui conferir, onde tem essas fotos dessa menininha, aqui mesmo esse rapaz aqui, ele explica, tá? Eu não cheguei a ler tudo, mas enfim, o foco principal seria essa foto dessa mocinha. Vou deixar aqui, eu já deixo os créditos para ele elaborou essa matéria, posso deixar aí na descrição também, caso você desejar dar uma olhada, que dentro aqui dos planos que a gente tem, ó, por exemplo, dos closes, né, dentro das mensagens, a gente pode trabalhar com os personagens em ângulos, tá? Então eu teria, por exemplo, um ângulo na medida dos olhos, um ângulo na medida abaixo dos olhos e um ângulo na medida aqui acima dos olhos, e cada um também vai transpassar uma mensagem, tá? Então, por exemplo, normalmente no ângulo dos olhos você tem uma leitura neutra, né? E ângulo dos olhos é o seguinte, por exemplo, vamos supor que você está trabalhando com fotografia, o ângulo dos olhos não é necessariamente você tirar a foto na altura, tendo a lente, né, você se posicionando na altura do olho da pessoa. Normalmente a linha vai estar na altura do ombro, tá? Que você gera um equilíbrio aí muito melhor e acaba que isso que, de certa forma, separa muito a questão assim, de um fotógrafo amador que sempre tira foto em pé. Por exemplo, o modelo tá aqui. Esse aqui é o modelo, aí vem um fotógrafo amador e tira a foto em pé, reto assim pro... Vamos supor que aqui é um tripézinho, né? O fotógrafo vem me tirar a foto em pé, assim. Ou pega o celular. Vamos imaginar que ele vai tirar a foto do celular. E coloca a porcaria do telefone na vertical, deitada assim. A pessoa fica com a cabeça gigante com o pé pequenininho, tá? Tirar a foto nesse ângulo. Aqui, quando você for trabalhar, seja com fotografia ou composição, tenha em mente que a linha do horizonte seria como se o fotógrafo tivesse tirado a foto dessa forma aqui, ó. Tá? A pessoa tem que abaixar até mais ou menos aqui a linha do ombro e aí sim você tem uma linha reta, tá? Olha só, a linha do horizonte estaria mais ou menos aqui. Se tivesse montanha, alguma coisa ali atrás, elas estariam aqui assim, por exemplo, tá? Então funciona dessa forma. Então a gente teria... Aqui a gente passa uma neutralidade. Nesse aqui, normalmente a gente passa... Você pode transpassar uma sensação, uma ideia de grandeza, tá? Ou até mesmo você pode transpassar, por exemplo, uma mensagem de importância ou de indiferença desse personagem, da pessoa, tá? Em relação ao ambiente, e ao mesmo tempo você pode passar essa grandeza porque você tá olhando, isso aqui também é subconsciente, tá? Essa pessoa de baixo para cima, tá? Então você tem uma visão como se ela estivesse num pedestal, numa coisa assim. Utilizando isso aqui, muitas vezes você olha, você pensa assim, vai estar o Thanos lá, né? Grandão, fortão. Você pode passar uma mensagem de extrema, vamos dizer assim, poder, de impacto, né? Até a menininha parece maior, mais imponente aqui. Porém, da mesma forma que nesse tipo de mensagem você transpassa certa inocência, nessa daqui agora que eu tô falando, tá? Nessa composição. Você transpassa inocência ou pureza, né? Alguém olhando de cima, ou você transpassa, de certa forma, alguém que tá abaixo hierarquicamente, talvez, ou seja, de sensação de perigo, né? Porque, por exemplo, vamos imaginar que você tem uma sala, você tem um buracão assim, e aí lá no fundo você tem um carinha espantado assim, certo? Olhando pra cima, como se ele tivesse, entendeu? Você transpassa uma sensação de que teria alguém aqui em cima olhando, né? Aquele personagem ali embaixo. Você, o espectador, tá olhando isso aqui de cima para baixo, tá? Então, por exemplo, vamos imaginar que talvez esse aqui passe esse aspecto de inocência, de pureza, e esse aqui sempre grandeza. Só que essa regra ela pode ser quebrada, por exemplo, igual nessa arte dessa moça aqui, Tianzi, tá? O nome, eu acredito que seja essa a pronúncia mesmo, essa é uma artista chinesa.
Aqui, nesse caso, transpassa nesse mesmo sentido, mas por questão da luz, por questão da suavidade, por questão da figura aqui representada. Mas observa, ela é uma visão de baixo para cima. Então, acaba que de forma inconsciente, você vê assim, é como se fosse... Você interpreta uma certa grandiosidade nessa figura dessa moça, tá? Não é uma menina simples, alguma coisa assim. Até pode ser, mas acaba que de forma inconsciente passa essa mensagem. Isso tem a ver com coisas de psicologia, com percepção, tá? Não vou entrar necessariamente a fundo no assunto. Aqui eu tô te falando mais por alto, coisas relacionadas à identidade visual, né, em relação à semiótica, tá? Eu tô falando mais de questões semióticas e simbólicas, mas não vou aprofundar extremamente no assunto. Posso deixar aqui de sugestão, por exemplo, caso você quiser estudar mais a fundo a respeito dessas linguagens, posso deixar esses livros aqui. Deixar esse livro aqui, na verdade, tá? De recomendação inicial. Só que com esse livro aqui, você vai estudar semiótica, né? A questão da estrutura, simbolismo, do que passa. Não vai estudar composição em si. Aqui é só essa questão de semiótica que eu tô falando. De questão focada em quadrado semiótico, enfim. Caso você tiver um entendimento, você vai pegar direitinho o que eu tô falando, mas eu recomendo a leitura desse livro aqui para todo mundo, para você poder passar aí a interpretar imagens, mensagens, simbolismos, tá? Em basicamente aí tudo que é visual, até em livro, texto, tudo tem isso, né? Você conseguiu imaginar, criar uma mensagem na cabeça, criar uma imagem, você criou essa composição, seja lendo, seja até em música, tá? Até em música, essa aplicação de semiótica visual, apesar de ser contraditória, ela se aplica. Onde você poderia, por exemplo, vou utilizar de exemplo aqui, você tem uma música, vamos supor, mestre para fazer isso seria o Rammstein. É muito bom, eles utilizam muito esse contexto, onde eles colocam partes muito pesadas, e aí tem um contraponto. O que eu tô falando é totalmente simbolismo, tá? Tem contrapontos, por exemplo, de partes mais melancólicas, e o agudo contrastando com essa sonoridade agressiva. System of a Down também utiliza demais, mas enfim, voltando para a imagem, não vou entrar na questão musical, a gente teria essas linguagens, né? Onde eu poderia transpassar essa questão de uma certa indiferença, tá? Uma certa divindade, tá? Tornar aí o nosso personagem mais inocente, mais acessível, mais inacessível, tá? Uma figura admirável, no caso dessa daqui, você olha e fala, nossa, transpassa uma inocência, mas ao mesmo tempo uma certa indiferença, porque a questão da câmera está um pouco abaixo, né? Então isso aí fica subjetivo aí para você. E além disso, a gente teria a questão também, vou voltar aos quadrados aqui, além disso a gente teria também a questão dos balanços e das interações, vamos supor, nessas figuras aqui. Então, por exemplo, as mais comuns, né, para a gente trabalhar, seria esse close mediano, né, planos médios. Nesses planos médios, só passando uma dica mesmo, você pode aplicar isso tanto no close, tá? Você pode passar isso no plano aberto, mas eu vou focar assim em termos gerais de balanço para todas elas. Você pode aplicar esse balanço, por exemplo, um close no rosto de dois personagens, um em cima e um embaixo, um do lado direito e um esquerdo. Passar alguns significados a respeito disso, que seriam os seguintes. Nesses balanços, a gente tem... Vou fazer de palitinho aqui só para você entender. A gente tem um plano personagem principal e um plano e um personagem ali um pouco mais atrás, tá? Então esse personagem aqui da frente, ele vai ter uma linguagem, tá? De importância. Esse personagem pode estar até mais desfocado. Então esse personagem aqui, ele vai ter um grau de importância na composição um pouco maior do que o secundário ali atrás, que está fazendo ali só um fundo, interação, como se esse aqui pode estar olhando para eles conversando, tá? Ou esse aqui pode estar de frente, como se eles estivessem vindo para esse local, e o de trás ali está chegando ali. Então eu tenho essa interação aqui de grande e pequeno, tá? Você pode ter várias interpretações em relação a como moldar isso aqui melhor. A gente tem uma interpretação, por exemplo, balanceada. Vamos supor que eu estou utilizando esse mesmo plano, um pouco mais distante, e eu teria um personagem aqui dessa forma. Vamos imaginar aqui que eu tenho um personagem aqui dessa forma. Tem aqui meu personagemzinho cultuando aqui, dando uma reza aqui pro sol, tá? Então, eu tenho lá meu cavaleiro, e aqui eu teria uma estrutura equilibrada, tá? Eu teria uma estrutura equilibrada, onde eu posso colocar luzes aqui. Aí vamos imaginar que aqui eu tenho uma torre, uma parede, tá? Eu tenho um pilar assim, aqui outro pilar. Então aqui eu tenho uma estrutura de médio plano com um balanço.
Então você pode utilizar esse tipo de balanço também distribuindo elementos no cenário. Por exemplo, às vezes eu tenho ele aqui e eu teria uma cortina aqui, por exemplo, tá? Ou eu teria outro personagem aqui e outro personagem aqui. Isso aqui pode ser de forma triangular, pode ser de forma redonda, tá? Eu poderia, por exemplo, fazer isso aqui de forma na diagonal, dispor dois elementos em cima e embaixo. Você tem uma simetria, tá? Você tem uma simetria. Isso aqui você vai passar uma harmonia muito grande, tá? Uma simetria de composição bem legal, bem interessante. Que é mestre para fazer esse tipo de composição aqui, utilizar isso aqui é o Alejandro Jodorowsky, tá? Basicamente as cenas que ele gosta de trabalhar, ele utiliza muito, principalmente coisas mais ritualísticas, por exemplo. Se você não conhece, recomendo demais dar uma conferida nos trabalhos. Que, por exemplo, só joguei no Google mesmo, mestre em questão de composição, tá? Muito brabo, muito interessante a ideia. Então, em questões de simbolismos, de composição, de equilíbrio, de harmonia, o Jodorowsky ele tem umas sacadas muito legais, tá? Olha só. Ele tem umas sacadas muito legais, muito interessantes. David Lynch também é brabo pra fazer isso, tá? O David Lynch é muito bom. Mas aqui o Jodorowsky, ele é basicamente tudo dele tem uma certa poesia, tá? Muito profunda, muito simbólica, as composições, as ideias, tá? Então, olha só, vale a pena dar uma conferida, tá? Vale a pena dar uma conferida nessas composições, nas sacadas dele, em questão de... O Jodorowsky é cineasta, tá? Cineasta, escritor, enfim. Mas ele tem essas sacadas, essas ideias legais quando ele faz essas aplicações no cinema, tá? Então a gente teria também disposições que você pode utilizar quadradas, né? Por exemplo, eu teria, vamos supor, uma árvore aqui. Então eu tenho essa árvore. E aí eu teria, por exemplo, um personagem sentado aqui no chão, com a mãozinha na perna assim. Eu teria esse personagem, vamos supor que ele tá lendo, né? Tem um personagem aqui lendo. E aí de cá eu teria, por exemplo, um descampado assim, né? Um campo, e de cá outra árvore. Eu já estou gerando um equilíbrio aqui, mais quadradinho. Eu teria outra árvore aqui. Aí eu teria mais um morrinho ali, algumas florzinhas. Aí você joga capinha aqui para dar esse equilíbrio, por exemplo. Um capinzinho, uma graminha. Aí lá atrás montanhas, nesse sentido. Ou uma floresta. Você joga várias árvores aqui para compor uma floresta. Então por aí você consegue ir adaptando e gerando mais equilíbrio, igual eu falei, você somando essa aula aqui com aquela outra lá, que eu mostrei inicialmente, essa daqui, você vai chegar em resultados muito legais, tá? Em ideias de composições muito boas. Trabalhando com isso também tem a questão da iluminação, que a mensagem muda completamente. Então, por exemplo, eu poderia representar, vou utilizar essa imagem aqui, por exemplo, para representar essa questão de iluminação, a mensagem que a iluminação faz. Vou eliminar isso aqui e vou trabalhar aqui com esse quadradinho. Na questão de iluminação, o impacto disso aqui muda bastante. Então vamos supor que eu tenha um personagem aqui, vamos supor que eu tenha esse personagem aqui, dessa forma, né? E eu teria um outro personagem, vamos imaginar aqui que eu tenho um pedestal, uma coisa assim, e eu tenho esse outro personagem aqui desse jeito. Fazendo esses magos aqui, porque eu comecei, tá mais fácil de fazer e já era. Então a gente tem esses dois personagens, beleza. Então essa figura aqui, vamos supor que ela tá segurando um cajado assim, né? Então essa figura aqui segurando esse cajado, deixa esse tamanho tá ótimo. Vamos trabalhar com a questão da iluminação. Se eu jogo a iluminação dessa forma aqui, deixei isso aqui bem escuro, vou jogar isso aqui embaixo. Olha só, vou jogar a iluminação dessa forma aqui. Agora aqui eu vou jogar uns brancos, por exemplo, como se a iluminação tivesse vindo por trás ali, ó, iluminando esse personagem. A mensagem bem clara que eu tô passando aqui é o quê? Provavelmente esse aqui é o meu personagem principal, mais inocente, ele é claro, ele tá chegando aqui para tirar uma dúvida, consultar esse mago sábio, né? Onde eu tenho a iluminação vindo de trás. E esse cara aqui é um cara sombrio, tá? Ele tá num ambiente obscuro, ele pode ser uma figura, por exemplo, como se fosse um oráculo, ele pode ser um mestre, tá? Ele pode ser um vilão, tá? Ele tá oculto nas sombras, então essa iluminação faz essa total diferença aí na composição. Ou se fosse o contrário, olha só como vai mudar totalmente a linha aqui, né, de construção dessa composição. Vamos supor que eu jogue uma iluminação
mais inocente um pouco, vamos dizer assim. Onde eu teria algo mais padrãozinho. Eu tenho esse personagem aqui, dessa forma. Aqui é uma sombra assim. E eu tenho mais sombreadinho aqui assim. E eu tenho uma luz vindo daqui, iluminando os dois, ó. Dessa forma assim. A luz aqui tá vindo mais de cima, tá? De uma forma mais harmônica. Olha só como esse diálogo já ficou muito mais leve do que esse diálogo, entendeu? Então é nessa questão da iluminação. E aí você tendo essa noção de sombras, de espaços, tá? Isso aí também pode te ajudar muito a fazer composições mais cinematográficas, tá? E da mesma forma, você pode utilizar esse tipo de construção para enfatizar personagens naqueles closes, por exemplo. Então vamos supor que você tem um personagem aqui, por exemplo. Só exemplo, tá? Tô fazendo rabisco horroroso. Então vamos supor que você tem esse personagem aqui, né? Seria um cara assim com armadurinha, com a roupinha e tal, beleza. E lá no fundo você teria rochedos, algo assim, e outros elementos. Vamos imaginar um outro personagem aqui observando esse de cá, certo? Uma capona voando assim, coisa assim, né? Então, por exemplo, para você separar, você poderia, duas linguagens aqui que você pode fazer. A primeira, joga esse cara aqui como uma silhueta e a luz vindo daqui, de trás, e pegando nele e iluminando essa parte do rosto desse personagem. E toda essa área aqui acaba se tornando sombria, né? Um fechamento da composição. E a gente tem esse personagem principal nessa região. E a gente joga a sombra para esse personagem aqui desse lado aqui, para fazer esse contraponto. Então a gente tem esse tipo de linguagem. Uma outra linguagem que a gente teria era esse personagem aqui sombrio, uma certa luz para dar o contorno para ele, e a luz vindo de cá, iluminando esse cara aqui. Agora o foco já mudou totalmente. Agora o foco principal não é esse personagem mais. Agora o foco principal é aquele cara ali no fundo, tá? Então a gente já traçou um outro tipo de mensagem, onde eu tenho primeiro um plano focado em destaque nesse personagem aqui, onde esse aqui poderia ser o principal, por exemplo, e esse aqui uma ameaça, e agora seria o contrário. Talvez esse aqui seja o principal e ele chegou para surpreender esse de cá, esse aqui que tá oculto nas sombras, tá? Isso é tudo mensagem, tudo coisa assim, subliminar, subconsciente, tá? São mensagens que acabam que ficam, assim, são arquétipos, tá? São arquétipos que ficam aí, e a gente tem realmente essas interpretações do que está o sombrio, né? O desfocado, transmitem mensagens diferentes. Como eu falei, eu recomendo a leitura daquele livro, que pode te ajudar muito também nessa interpretação semiótica. Então, basicamente é isso, tá? E mais dicas, recursos mais avançados também, eu recomendo você dar uma olhada aí no restante do canal, e no meu curso mesmo, meu curso completo de pintura digital, eu passo aí centenas de informações além, tá? Seja de cores, de composição, tem muita coisa para você estudar. São mais aí de 45, 50 horas, sem contar com as aulas bônus, tá? Que eu disponibilizo para os alunos. Eu espero que isso aqui tenha sido útil. Se tiver gostado, deixa o joinha, considerando ser meu aluno, confere o link aí do meu curso, tá na descrição. Considere ser membro do canal também. Estou disponibilizando aí centenas de vídeos com acesso antecipado para os membros. Considere se inscrever se não for inscrito. Valeu demais, brigadão, sucesso!